Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 25. Os músicos. Davi, junto com os comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para o ministério de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Esta é a lista dos escolhidos para esta função. Dos filhos de Asaf, Zacu, José, Netanias e Azarela. Os filhos de Asaf estavam sob a sua supervisão e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo, sob a supervisão de seu pai Jedutum, que profetizava ao som da harpa para dar graças e louvar ao Senhor. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Oti e Maziote. Todos esses eram filhos de Emã, o vidente do rei. Esses lhes nasceram conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso, e Deus deu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses homens estavam sob a supervisão de seus pais quando ministravam a música do templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas. Na casa de Deus, Asaf, Jedutum e Emã estavam sob a supervisão do rei. Eles e seus parentes, todos capazes e preparados para o ministério do louvor do Senhor, totalizavam 288. Então, tiraram sortes entre jovens e velhos, mestres e discípulos, para designar-lhes suas responsabilidades. A primeira sorte caiu para José, filho de Asaf. Com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A segunda para Gedalias. Com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A quarta para Isri. Com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A quinta para Netanias. Com seus filhos e parentes eram ao todo 12. A sexta para Buquias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A sétima para Jezarela, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A oitava para Jesaías, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A nona para Matanias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 10ª para Simei, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 11ª para Azareel, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 12ª para Asabias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 13ª para Subael, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 14ª para Matitias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 15ª para Jeremote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 16ª para Ananias, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 17ª para Josbecasa, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 18ª para Anani, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 19ª para Malote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 20ª para Eliata,
com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 21ª para Oti, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 22ª para Gidalte, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 23ª para Maaziote, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. A 24ª para Romatiezer, com seus filhos e parentes, eram ao todo 12. Amém? Para refletir, da mesma forma com que foram organizados os ministérios levítico e sacerdotal, foi instituída a função dos cantores levitas no tocante ao louvor do templo. Os filhos de Asaf, Emã e Jedutum foram separados por Davi pelos chefes do serviço para este ministério. Com harpas, alaúdes e símbolos, os cantores enchiam o santuário com a melodia da verdadeira adoração. Aqueles servidores não eram apenas músicos, mas através da música eram agraciados por Deus para profetizarem. Notem que Jedutum profetizava com harpas, em ações de graça e louvores ao Senhor. E Emã era o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas. Eram homens inteiramente consagrados a Deus e que exerciam seu ministério debaixo das ordens do rei. Além de serem fiéis a Deus e ao rei, também eram submissos a seus pais. Pais e filhos unidos numa só voz para um único propósito. Em grupos de 12, eles revezavam para o canto da casa do Senhor, de forma que o templo era um lugar de constante louvor e adoração. A música, portanto, exercia um papel de fundamental importância no tabernáculo terrestre, uma cópia do que acontece no santuário celeste. E os 4 seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Como antigo regente da corte angélica, Satanás tem pleno conhecimento da importância da música na adoração e tem trabalhado com afinco a fim de desvirtuá-la. A música possui o poder de influenciar a mente humana como nada mais consegue. Utilizada da maneira correta, torna-se um instrumento de louvor e em profecia, além de afugentar as hostes malignas. Usada da forma errada, mesmo que com aparência de piedade, exerce o mesmo engano do diabo no deserto da tentação, quando tentou fazer Jesus tropeçar usando a própria Escritura. Uma coisa é certa, e precisamos estar bem atentos a isso: o inimigo é mestre no quesito misturar a verdade com engano. Por supervalorizar a discussão sobre a música, muitos têm perdido o foco do que realmente importa: sermos verdadeiros adoradores, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4:23. Como os músicos de Israel exerciam seu ministério debaixo das ordens do rei, respeitando a autoridade acima deles, Deus deixou à sua igreja dos últimos dias orientações muito claras acerca da adoração através da música. Dentre elas, a seguinte: pensa alguns que quanto mais alto cantarem, tanto mais música fazem, barulho, porém não é música. O bom canto é como a melodia dos pássaros, dominado e melodioso. O príncipe deste mundo está para dar ordens à sua orquestra maligna, a fim de que todos adorem a imagem da besta. Apocalipse 13:15.
Semelhante ao que aconteceu no campo de Dura, em Daniel capítulo 3, eis que os principados e potestades estão apostos para tocar a música do engano, como Ananias, Misael e Azarias, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O Senhor conservará para si um restante, cuja vida manifesta a melodia do céu. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei dizendo: é meu povo, e ele dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias 13:9. Acerca do que acontece em nossos dias, infelizmente, até mesmo dentro o professo povo de Deus, demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. O sentido dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto a decisões retas. Que a nossa vida seja sempre um louvor em ações de graças e louvores ao Senhor, e que os nossos gostos musicais sejam submetidos ao crivo do Espírito Santo. Amém?